Este vídeo é da prática de crescimento e desenvolvimento humano, quarto semestre da Uniaselv. Nessa cadeira existem duas práticas, uma relacionada ao colhimento de informações de algumas pessoas para fazer uma análise de IMC, de acordo com o que o professor da cadeira orientou que fosse feito. E a segunda prática é sobre um laboratório virtual referente a impulso nervoso. Sobre a primeira prática, sobre a parte de análise do IMC, o professor propôs que se fizesse a definição do que é IMC e que duas pessoas tivessem altura e peso questionada para que se fizesse uma análise mínima das condições da pessoa. Então, o IMC nada mais é do que uma relação entre a altura e o peso da pessoa, definindo, então, com base nisso, se o peso dela está ideal ou não. A fórmula nada mais é do que o peso dividido pelo quadrado da altura. A utilidade para os profissionais de saúde é, primeira coisa, diagnosticar o sobrepeso e, em função disso, os eventuais riscos de saúde que podem estar associados. Existem três divisões do IMC. A primeira vai até 24,9, a segunda vai de 25 a 29,9 e a terceira acima disso. A primeira pessoa com quem eu falei tem 1,69 de altura, com 70 quilos, o que nos dá um IMC de 24,5. Segundo as definições, um IMC abaixo de 24,9 é considerado saudável e sem riscos para a saúde. A segunda pessoa com quem eu conversei tem 1,73 e 98 quilos, com IMC de 32,7. Nesse ponto, a pessoa já está sendo considerada obesa, com alto risco de desenvolvimento de diversos tipos de doença, como diabetes, arteriosclerose, maior risco de infarto, entre outras coisas, né? E aí a gente ainda tem, entre as duas, né, as pessoas que têm um diagnóstico de sobrepeso, onde os riscos são maiores do que se o IMC estivesse abaixo de 25, mas não tanto quanto a obesidade, né? Então essa é basicamente a análise de IMC. A segunda prática é referente ao impulso nervoso, como uma prática do laboratório virtual aqui da Uniaselv. Então, o impulso nervoso, ele obviamente vai acontecer dentro do corpo de um ser vivo, né? Então, o corpo ele é formado por uma série de componentes e dentro dele bilhões de neurônios, e os neurônios se comunicam entre eles e também com a musculatura propriamente dita da pessoa. Então, o neurônio tem um corpo principal, que aqui contém a soma, que nada mais é do que o núcleo, assim como os dendritos, que são todas essas ramificações que ficam na parte principal do neurônio. A segunda parte do neurônio é a bainha de mielina, e ela tem ainda uma terceira parte, que é o axônio. O axônio é muito parecido com a parte principal, com a exceção de que ela não contém a soma, né? Em todos esses dendritos, nós temos ali uma série de sinapses, cuja função é fazer a comunicação entre os neurônios em si e as células musculares, né? As sinapses podem ser de dois tipos, elas podem ser químicas ou elétricas. As químicas necessitam a presença de duas sinapses, uma de cada neurônio. Uma delas vai fazer o papel de envio como um neurotransmissor pré-sináptico, e o outro neurônio vai fazer o papel de receber a informação
com seus neurotransmissores pós-sinápticos, né? Quando essas sinapses, tanto pré e pós-sinápticas, estão próximas, algumas proteínas fazem o envio da informação propriamente dita entre um neurônio e outro. E a comunicação aqui é exclusivamente unidirecional. O neurônio que enviou vai atuar simplesmente no sentido de enviar e o outro de receber. Já na sinapse elétrica, novamente nós temos duas sinapses de dois neurônios diferentes, mas neste caso existe uma ponte entre elas, existe uma comunicação direta entre elas, e o que permite que a comunicação seja feita de forma direta, portanto, ela é uma comunicação bidirecional. Então, o impulso nervoso nada mais é do que a passagem de informação entre os neurônios ou entre um neurônio e algum músculo que está recebendo algum tipo de comando, né? Então, a utilidade do impulso nervoso em si é permitir que as sinapses dos neurônios se comuniquem, permitam que o impulso nervoso aconteça, né? Caso isso não acontecesse, né, o cérebro não teria como enviar comandos para o corpo, ou seja, o corpo ele simplesmente não funcionaria, cada parte do corpo não saberia o que deveria ser feito, o que em termos práticos impediria a existência de seres mais complexos. Basicamente, a vida estaria provavelmente reduzida a seres unicelulares, né? Então, a existência dos neurônios com as sinapses e a existência do impulso nervoso é uma das várias coisas que possibilitam que seres complexos possam existir. Não acontecendo isso, os seres vivos que nós conhecemos da forma como eles existem hoje provavelmente nem existiriam. Então, esse é o resumo dos dois trabalhos, tanto de IMC quanto de impulso nervoso.